prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei. Bom dia, Sheila. Se comparada ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Deus abençoe, Sheila, Serrali, Fátima, sempre aí a nos acompanhar nesse programa, nessa nossa apresentação. O efeito sombra, o que se encontra escondido atrás da sombra é a verdade com a qual nós não queremos nos deparar, porque diz muito daquilo que nós precisamos enxergar nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso jeito de ser e de agir na vida, na comunidade e na sociedade. Mas é uma alegria tê-los aí conosco, fazendo esse nosso encontro em pleno sábado pela manhã, falando um pouco desse processo que continua, né? A sombra coletiva. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparada ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Às vezes o pessoal pergunta por que eu não faço a live todos os dias, todas as manhãs, e eu digo assim, olha, às vezes se torna um tanto quanto difícil, até porque além dos trabalhos que eu exerço na paróquia Nossa Senhora da Assunção, eu tenho aí também a Fundação João 23, que é uma instituição que ajuda e trabalha com menor aprendiz, encaminhando para o primeiro emprego, dando formação. Também estou ainda no Tribunal Eclesiástico de Mariana, sou assessor da Pastoral Familiar na região Mariana Sul. Tenho também os meus pacientes, quer seja presencialmente, ou às vezes alguns pacientes que resolvem fazer terapia online. Então, não dispenso nenhum dos atendimentos, né? Sempre tem aí esses compromissos. Mas quando eu posso, eu tento postar antes de que nós vamos ter a live e nós conversamos um pouco. Nós temos gente até de Ponta Grossa, Jaqueline, Rafaela,
que aí acompanhou a gente ontem, hoje novamente. Que bom, fico muito feliz. Um dia ainda hei de conhecer também aí a cidade de vocês. Se tá aqui uma pessoa que gosta muito de viajar, sou eu. E Serli conhece muito bem porque já foi em muitas viagens comigo, tanto ela quanto o Marcos. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho de onde vem a sombra, ou veio a sombra. O impulso pela separação criou o contraste e a guerra entre a luz e a escuridão. Que separação que nós dizemos? A separação do self pessoal, do eu pessoal e do self coletivo. Ou seja, essa luta entre o que nós somos e o que nós desejamos ser, o que nós fazemos e o que nós queremos fazer. E muitas das vezes nós nos eximimos de fazer determinadas coisas, até porque achamos que não será bom para a gente. Mas no fundo, nós temos gravado no nosso interior de que há um sentimento de culpa que nos impulsiona a fazermos o que deve ser feito. Quando a separação se torna patológica, se torna doentia, ela se manifesta como impulsos da sombra. Olha os impulsos da sombra, né? Eu acho bonita essa expressão impulsos, né? Porque no tempo quaresmal, a proposta da igreja é de que a oração, o jejum e a esmola nos ajude a controlar os nossos impulsos, né? Aquelas ações e atitudes súbitas que nós temos na nossa vida e que depois nós nos arrependemos. Os impulsos da sombra são a raiva, o medo, a inveja, hostilidade e tantos outros males que nos afetam. E aí nós vamos, olhando naquela perspectiva religiosa, dizer assim, olha, quantas pessoas guardam a raiva, que na verdade é um impulso da sombra? Quantas pessoas têm medo, que na verdade é impulso da sombra? Quantas pessoas têm inveja, que na verdade é impulso da sombra ou hostilidade? Portanto, a alma humana se sente simultaneamente divina e diabólica. Lembra da dualidade que nós falamos? São Paulo retoma esse assunto na Sagrada Escritura porque diz assim, às vezes faço o mal que não quero. Né? Ele vive dividido. E nós vivemos essa dualidade entre sagrado e profano, santa e pecadora, né? Nas tradições da sabedoria oriental, temos um ditado que diz que o pecador e o santo estão meramente trocando de papel. Eu digo que isso não se deve somente à sabedoria oriental. Eu falo de que na nossa realidade, enquanto comunidade, diante de tantos comportamentos, e não falo só no meio leigo, não, no meio religioso também, de consagrados, há algumas trocas de papéis, né? Aqueles que deveriam de ser exemplo de santidade, na verdade, se apresentam no nosso meio como verdadeiros pecadores, né? E por que não dizer verdadeiros diabos na nossa vida, né? O pecador tem um futuro e o santo tem um passado nos quais tem papéis invertidos. A cobiça
proibida e o amor incondicional são dois lados da mesma moeda. Você não pode ter uma moeda sem cara ou sem coroa, nem uma corrente elétrica sem um terminal positivo e o outro negativo. Então, a proposta do autor aqui é dizer assim, de que nós somos marcados constantemente por essa dualidade. Aí eu costumo dizer nas minhas pregações, né, o que seria dos santos se não houvessem as pessoas para tentá-las a fim de que elas se tornassem santas, né? O que seria das pessoas que querem se santificar se não fossem aqueles que estão na vida da comunidade e vivem como verdadeiros tentadores e capetas na nossa vida, né? Então, há os dois lados da moeda. Assim como a eletricidade, a vida não tem essência a menos que as pessoas enviem correntes umas às outras. Quando você entender isso, a primeira coisa que perceberá é que ter uma sombra é normal. Então, a gente fala assim, olha, ter sombras na nossa vida é normal. A gente não pode viver da sombra, porque se a gente vive da sombra, a gente vive na patologia, a gente vive uma doença. Por quê? Nós vamos nos perder de nós mesmos, né? Nós perdemos a nossa essência. A sombra é o impulso de separação, mas o impulso divino é o que busca a união. A escolha de criar uma sombra já se provou irresistível. Ela nos deu o self que vamos, como humano, um eu familiar que pode ser tão bom quanto mal. Até aí não há mistério algum. O self verdadeiramente misterioso entra em cena quando perguntamos se o poder da criação do self pode ser usado para algo novo, a união em lugar da separação. A separação tem sido uma viagem fascinante. O ego levou os seres humanos a uma corrida louca através da alegria e da tragédia. E é interessante, né? Porque nessa dualidade que vivemos, nós podemos levantar pela manhã na maior alegria, né? E ao longo do dia terminar a nossa vida numa verdadeira tragédia, né? E aí nós dizemos assim, seria isso uma bipolaridade, né, de transtorno de humor? Não, é algo próprio e que nos é imposto pela sombra. Nossa alma é esse lugar de contradições, paradoxos e ambiguidades, constantemente luta com dois impulsos, o divino e o diabólico. Vemos pouquíssimas razões para abrir mão de um pelo outro. Secretamente amamos nossas garotas e garotos malvados. Chamar alguém de danado é um elogio invejoso. Então nós dizemos assim, olha, nessa dualidade nós vivemos essa luta, né? Que luta é essa? A luta entre o bem e o mal, o divino e o diabólico. E a gente fala assim, o que é divino? É aquilo que nós revelamos aos outros, né? Às vezes a gente revela aos outros somente aquilo que a gente quer que os outros enxerguem em nós. As coisas boas, o lado bom, né? Mas quando você acaba convivendo com o outro e vendo o que se encontra por detrás das sombras, e de que na vida do outro há muita sombra, você encontra o lado diabólico do outro, né? Falar assim, em todas as circunstâncias, isso é possível, né? Esse lado diabólico no outro. No entanto, sobre outra perspectiva, temos
perambulado na névoa da ilusão. É a nossa primeira fala, né? Em vez de exercitarmos nosso poder para criar qualquer selfie que quisermos, temos passivamente herdado um selfie dividido, com toda a infelicidade e os conflitos que ele traz. Uma vez que você decide que eu e meu definem quem você é, os perigos da separação são inevitáveis. Não se pode ter Deus sem o diabo. Nossa, isso pra gente é até forte, né? Não se pode ter Deus sem o diabo. O que na verdade o autor quer dizer? É preciso que, quando a gente vai ao encontro de Deus, nós não conseguimos tê-lo se a gente não vencer aquilo que dentro de nós é diabólico, né? Então a gente vai vendo assim, olha, nós somos criados para a santidade, para nos santificarmos, para sermos santos, né? Mas um self coletivo nos atrapalha e cria em nós uma realidade mundana, uma realidade diabólica. E isso faz com que nós nos dividamos, né? Nós fiquemos nessa bifurcação, né? Que lado nós escolhemos? Ora eu sou santo, ora eu sou pecador. O que é o diabo? É a sombra mística, o anjo caído, mas ele nasceu divino. Na verdade, outra forma de interpretar a palavra diabo é o divino quando não se sente bem. Há uma conclusão chocante escondida por trás disso. Não se pode ter um universo se não houver a escuridão lutando contra a luz. O contraste não soa empolgante, porém, uma vez que ele explodiu no universo visível, o resultado foi incrivelmente dramático. Um holograma vivo do bem e do mal. Não existe um só átomo ou uma subpartícula atômica do cosmos que não tenha sido listada no drama de oposto, começando pelas cargas elétricas e evoluindo até a batalha entre Satã e Deus. Então a gente fala assim, olha, é interessante porque no fundo, essa dualidade é presente, né? O que vai falar mais alto em nós? É aquilo que nós dermos espaço, né? Nossa vida, ela está aí para ser vivida, né? Mas quem escolhe viver do jeito que nós vivemos? Somos nós mesmos. E aí, da forma que nós vamos vivendo, nós vamos criando o nosso campo de plantação e vamos colher aquilo que plantamos. Ninguém que tenha plantado cravo vai querer colher rosas, né? E a gente pode olhar para a plantação de rosas do outro e dizer assim, como Deus é tão injusto conosco. Não, foi você que escolheu plantar cravo. O outro escolheu plantar rosas, né? Então são situações pelas quais passamos. O universo visível nos deu o pano de fundo de nossa evolução. O domínio invisível nos deu a alma. Os dois caminham de mãos dadas. Na verdade, são um. Qualquer mudança que você faça no nível da alma também gera uma modificação no mundo externo, que é um espelho da alma. Daí a gente fala assim, olha, é impossível. Isso eu friso muito na vida da comunidade, né? Eu não acredito que uma pessoa é santa pela postura que ela ocupa dentro da vida da comunidade, né? De mãos postas, de conduta
externa, ilibada, né? A gente fala assim que se coloca numa postura de compenetração que nos assusta, né? De tão assim compenetrado. Mas aquilo é uma imagem externa, né? O que vai dizer do espelho da alma são as ações, né, que vão dizer das nossas questões internas. E aí nós vamos dizer assim, olha, não se iluda com aquelas pessoas muito bem engessadas ou engomadinhas, né? Há muitas festas aí que a gente fala assim, olha, é verdadeiro encontro com Deus, né? De tão arrumada, de tão trabalhada, de tão bonita, mas que no fundo, elas apresentam esvaziamento, porque não toque nada na vida do outro. Você não está empacado com a herança daquele drama antigo no qual uma alma pecadora luta para alcançar a luz. E pode ou não ser bem-sucedida. Esse drama espiritual sustenta a louca jornada do ego. Ele transforma o mundo inteiro em uma área de lazer para o bem e o mal. E tudo que vem junto, pecado e redenção, tentação e retidão. A noção de criar uma nova alma e uma nova história para acompanhá-la é tão estranha quanto empolgante. O impulso pela separação nos deu a realidade que reconhecemos. Que impulso nos dará uma nova realidade? Pode-se chamá-lo de impulso holográfico. O impulso holográfico ignora os detalhes e objetivos da plenitude. Ele cria cenários tridimensionais nos quais o interno e o externo se fundem num só. Então, eis aí a realidade que eu falo, né? O interno e o externo, né? Talvez poderíamos dizer de uma maneira mais bíblica na expressão de Santiago, né? A fé sem obras é morta. O interno e o externo, né? E isso a gente consegue perceber em várias situações. Eu falo assim de que minha monografia de conclusão do curso de psicologia foi justamente o tema que eu dizia ontem no Facebook, né? A triangulação. Quando nós não estamos bem conosco mesmo e trazemos situações de crise na díade, e díade não significa o relacionamento de marido e mulher, mas pode ser o meu relacionamento de padre com a comunidade, o meu relacionamento de padre com a minha questão afetiva, o meu relacionamento de padre com a minha questão financeira. Quando há uma crise, nós acabamos triangulando. E a triangulação, ela se dá no momento em que nós construímos para nós o que a gente fala assim, uma névoa de ilusão. O que é a névoa de ilusão? Nós começamos a nos autoafirmar para os outros naquilo que nós realmente não somos, naquilo que nós realmente não vivemos, naquilo que nós realmente não apresentamos em ações. A maioria das pessoas já viveu um holograma criado com o uso da luz a laser. Utilizando apenas o fragmento de uma foto ou objeto, o laser pode criar o objeto ou a foto de forma integral, como se fosse mágica. Em vez de um fragmento, a plenitude surge à sua frente. Da mesma forma, mesmo que você esteja preocupado com os fragmentos da vida diária, eis aí, cozinhar, trabalhar, divertir-se, coisas de que gosta ou não, na realidade sua mente projetou um holograma para
você habitar. Você vive dentro da plenitude. O impulso holográfico não pode ser desligado ou destruído, embora você possa olhar em volta e desgostar muita coisa que vê em seu mundo pessoal, sentindo-se encurralado por outras pessoas e situações difíceis. Você detém o poder de criar um holograma totalmente novo. Um novo holograma implica um novo self. Nenhum dos dois pode ser obtido isoladamente. Na verdade, é mais fácil criar a plenitude do que mudar sua realidade parte por parte. Para ter a mudança holística, você precisa se envolver com o nível de criação holística. Há um exercício fascinante que dá uma dica de como isso pode funcionar. Feche os olhos. Imagine uma experiência visual vivida como um pôr do sol tropical no alto de uma montanha. A imagem em si pode ser qualquer coisa, contanto que você possa visualizá-la profundamente em cores. Agora imagine um sabor que você adora, como o de chocolate ou café. Entre profundamente nessa sensação até de fato saboreá-la. Passe para um som que você gosta muito, por exemplo, sua música preferida, depois uma textura deliciosa, como o veludo, e finalmente um cheiro como o de rosa, damascena ou lírio. Após imaginar essas experiências vividas com 5 sentidos, abra os olhos. Você se surpreenderá. O que verá? O mundo comum estará reluzente e vivo. As cores estarão mais brilhantes, haverá uma vibração no ar. Essa mudança impressionante é relatada por todos. Isso demonstra que até mesmo uma ligeira ênfase em seu mundo interior faz com que o mundo do externo automaticamente o acompanhe. Então a gente fala assim, qual que é o segredo de viver a nossa vida? Bom, há alguns segredos para viver a nossa vida. Perceba como eles vão descendo em espiral cada vez mais fundo, desde o primeiro, que parece um tanto inofensivo, até o último, que é altamente autodestrutivo. Segredo. Aprendemos a não revelar nossos impulsos e desejos básicos. Quando a gente aprende isso, a gente cria a sombra. Culpa e vergonha. Uma vez que impulsos e desejos básicos estejam ocultos, dava uma sensação ruim. Por quê? Porque você não coloca para fora, né? É o que a Maria Ângela fala, né? Autodestrutivo, é autodestruimento, né? Autodestruição, aliás. Julgamento. Qualquer coisa que desse uma sensação ruim tornava-se errada. Culpar os outros. Queríamos saber quem era responsável pela dor que sentimos. Olha isso, nós fazemos constantemente essas projeções, né? O segredo, a culpa, o julgamento, culpar os outros. E aí a projeção. É preciso sempre um bode expiatório conveniente, era elaborado, podendo ser um inimigo odiado ou uma força demoníaca invisível. Eu falo que isso é o que a gente mais encontra dentro da vida de um consultório e na vida religiosa, né? A projeção. Olha, eu me recordo de uma pessoa que morre de infarto, né? Fulminante. E aí, como eu conhecia a vida da pessoa,
Eu me recordo dos irmãos dizendo assim: olha, Deus é injusto, né? Primeiro, falando de que Deus era culpado pela morte de Fulano. Depois, projetavam, né, como a responsabilidade, né, o bode expiatório era Deus. Mas ninguém conseguia perceber de que, olha, todas as vezes que eu encontrava com essa pessoa nova ainda, ele estava lá comendo toicinho de barriga, mas não era a carne do toicinho, não, era aquela parte branca. Ele só dava uma douradinha no fogo e comia. Aquilo escorria aquela gordura para a boca fora, né? Eu falei, meu Deus, qualquer dia isso terá uma consequência, né? Depois, além da projeção, há a separação. Fizemos tudo o que podíamos para arrancar essa força demoníaca para fora de nós. Os inimigos eram os outros, contra quem era preciso se resguardar e com quem tínhamos de lutar. Olha, a separação dessa luta interna, não há necessidade. Às vezes, o grande inimigo somos nós mesmos. O conflito, a projeção não conseguia afastar a dor permanentemente, portanto, resultava no estado constante de guerra do interior versus o exterior. Como você pode ver, para concluir, a sombra ainda está sendo fomentada porque somos mestres em manipular esses ingredientes. Nós não somos maduros suficientes. Nós vivemos a vida inteira manipulando. Nós não somos sinceros com os nossos sentimentos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós deveríamos de revelar aos outros. Na verdade, somos viciados neles. Embora o resultado seja a guerra, a violência, o crime, o conflito interminável, sem mencionar o sufocante efeito de acreditar no mal cósmico como uma presença no mundo. Eu falo que isso nos afeta de tal forma porque, por exemplo, você fala assim de que são comportamentos cínicos, né? São comportamentos dissimulados. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos favorecendo a pouca convivência no nosso meio. A dissimulação provoca em nós um embaraçamento e uma sombra que nos impede de vivermos de igual tamanho de relacionamento. Me recordo certa vez em Portugal, um taxista dizendo assim, sabe qual que é o problema de muitos brasileiros? É que não são transparentes. E aí uma senhora falou assim, nossa, nós estamos subindo, né? O táxi estava subindo uma ladeira e o homem falou assim, estamos subindo, a senhora está sem assunto para poder dizer assim de que estamos subindo, não há necessidade de reafirmar o que está acontecendo. E aí foi onde que ele falava assim, olha, o mal de muitos brasileiros é que a comunicação é vazia de sentido, é falha, ela não é sincera, ela não é transparente, né? E aí então a solução é desfazer a sombra. Ela não é um Frankenstein, um horror que cresceu e se tornou mais poderoso que seu criador. A sombra é uma região da psique. Nada que exista ali está além de nosso poder de dissolução. Em vez de permitir que a sombra nos vitime, precisamos assumir o controle e recuperar nossas verdadeiras funções como criadores. Nós somos sujeitos da nossa vida.
É interessante essa música, às vezes precisamos pedir a Deus que acalme o nosso coração, nos faça mais sinceros, não com os outros, mas conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com a nossa vida, com o nosso jeito de ser e de ver. Olha, a vida não é tão complicada, não. Nós é que complicamos a vida, porque nós arrumamos muitos contornos para vivê-la, ao invés de vivermos na simplicidade que Deus espera que nós vivêssemos. Nós damos muita volta para vivermos a nossa vida. Por isso, Senhor, acalme o nosso coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Muito obrigado a todos aí pela presença, pela participação, pela amizade. Queremos lembrar de que essa nossa live fica gravada no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção. E que todos possam acompanhar, partilhar. E, desde já, fazer um grande pedido a todos vocês. Aqui na Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, na próxima semana nós teremos o nosso primeiro encontro presencial dos presbíteros. E acho interessante, momento de partilha, momento de contribuição uns para com os outros. Então reze por nós, né, nesta semana que estaremos reunidos em assembleia, os padres, os diáconos e o arcebispo. E no próximo dia 18, reze pelos 22 anos de vida ministerial que eu estarei completando. Escolhi dia 18 de março porque tenho muita devoção à Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schoenstatt. No dia em que eu ordenava presbítero em Catas Altas, perto do Caraça, no mesmo dia era inaugurado o Santuário da Mãe Rainha em Brasília. Então temos a mesma idade, 22 anos de existência e de ministério. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém